Fundos long and short. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te falar sobre um dos fundos multimercados super conhecidos, que são os fundos long and short. É um tipo de fundo que investe essencialmente em ações e que não depende normalmente que o mercado de ações suba ou desça para que ele tenha resultado. Antes de eu te explicar exatamente como que esses fundos funcionam, eu vou tentar te explicar o que significa long and short. Na nomenclatura do mercado financeiro, long significa comprado e short vendido. Então, normalmente, o que esses fundos long and short fazem? Se você pegar, por exemplo, quando a gente fala de um fundo long and short, existem duas categorias. Os long and shorts direcionais e os long and shorts neutros. Os long and shorts direcionais normalmente são fundos que, se ele tem ali 100 milhões de reais dentro do fundo, ele está comprado em 100 milhões e vendido em 100 milhões, ou seja, no financeiro ele está zerado, ou seja, ele não depende direcionalmente que o mercado suba ou desça. E como que ele ganha dinheiro? Se por acaso as ações que ele está vendido caírem mais que as que ele está comprado, ele ganha dinheiro. Se as ações que ele está comprado subirem mais do que a que ele está vendido, ele também ganha dinheiro. Já no long and short direcional, ele tem uma exposição, ou seja, ele tem um pequeno viés de acordo com o que o gestor acredita que o mercado está indo. Então, se ele acredita que o mercado deva subir, ele fica um pouco mais comprado do que vendido. E o inverso também é verdadeiro. Se ele acredita que o mercado deva cair, ele fica um pouco mais vendido do que comprado, e assim ele ganha mais se o mercado cair mais. Bom, esse fundo é bem interessante porque no longo prazo ele não depende direcionalmente, esses dois tipos de fundo, né? Com exceção do direcional, que aí tenta trazer, claro, um viés, né? Ou seja, tenta acertar, né? Qual que é a direção do mercado, mas o long and short neutro, ele não depende basicamente que o mercado suba ou desça. Eu vou tentar trazer uma operação aqui fictícia para você entender como que funciona esse tipo de fundo. Vou dar um exemplo para você. Imagina que a gente tenha duas empresas distintas, Itaú e, por exemplo, Bradesco. O Itaú é considerado a maior empresa, a melhor empresa do setor de bancos. E o Bradesco é a segunda melhor. Então o mercado define, por exemplo, que essas duas empresas, historicamente, têm uma diferença de preços. Uma é a primeira do mercado, a outra é a segunda. Então a primeira tem que valer um pouquinho mais a ação dela do que a segunda. E vamos supor aqui que essas duas ações têm uma diferença de preço de R$2. Então, o Itaú vale R$25 e, por exemplo, o Bradesco vale 23. Mas por algum dado momento de mercado, o Itaú começou a valer 30 e ali o Bradesco continuou valendo seus 23. Alguma coisa mudou, né, nesse preço histórico que era de R$2, ficou muito maior essa diferença histórica. O que esses fundos fazem? Ele vende aquela ação que está muito mais cara e compra aquela ação que está muito mais barata, esperando que essa diferença de preço volte à normalidade, que era de R$2. É exatamente isso que os fundos long and short fazem. Então, basicamente, ele tenta buscar arbitrar a diferença de preço entre duas empresas ou entre duas ações de mesma empresa. Por exemplo, Petrobras 4 e Petrobras 3 são ações ordinárias e preferenciais da mesma empresa. Então isso é bem interessante, é um tipo de fundo que normalmente não depende que o mercado suba ou desça, e já no long and short direcional você tem um pequeno viés, ou seja, o gestor tenta acertar um pouco mais o timing de mercado. E basicamente é assim que funciona os long and short. São fundos que investem essencialmente em ações e tentam aí tirar rentabilidade do mercado acionário sem depender exclusivamente de que o mercado suba ou desça para que ele tenha resultado. Pode ser aí um investimento
para o investidor de longo prazo e que não tem aí a capacidade ou aí o estômago de se ficar observando, né, a sua carteira aí de ações tendo aí oscilações muito fortes. Esses fundos normalmente têm aí uma volatilidade, ou seja, um risco muito menor, muito mais baixo do que os fundos que investem essencialmente em ações e que dependem sim que o mercado suba ou desça para que tenham resultados. Além disso, esse fundo, né, os fundos long and short, eles são tributados igual os fundos de renda fixa, ou dependendo dos fundos, se eles estiverem aí sempre comprados em mais de 67%, isso vai depender de fundo a fundo, tá, pessoal? Tem fundos que, se estão aí sempre comprados em mais de 67%, eles são considerados como os fundos de ações, e aí pagam só 15% de imposto a depender do prazo, independente do prazo. E se ele, por algum acaso, ele fica aí, às vezes mais comprado do que 67%, às vezes menos, ele pode ser considerado só um fundo multimercado, e aí ele paga então um imposto exatamente igual a um fundo de renda fixa, começando em 22,5% e a cada 6 meses diminuindo 2,5% e chegando ali em 15% no final, né, na menor alíquota, que é depois de 2 anos. Então você tem que ficar atento, porque dentro desse tipo de fundo multimercado, tanto o long and short neutro quanto o long and short direcional, pode existir duas categorias de tributação. Tanto a categoria igual de renda fixa, quanto a categoria de ações, ou seja, uma que você paga só 15% e a outra é exatamente igual de renda fixa. É bom você ficar ligado para saber exatamente o quanto você vai pagar de tributação nesse tipo de fundo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, aproveitem para curtir esse vídeo. Se curtir esse vídeo, aproveitem também para se inscrever aqui no canal, para assim vocês receberem mais conteúdos como esse, e aproveita também para compartilhar esse vídeo. Afinal, conhecimento nunca é demais. Como vocês já sabem, espero vocês no próximo vídeo.